Ok, pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Fábio Paiva, professor de Educação Física, e hoje nós vamos estar trabalhando para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos ver rapidamente com vocês a ideia que a educação física mudou. Nós temos hoje um novo enfoque. Tirando um pouco da ideia da educação física militarista ou educação física esportiva, nós hoje temos uma ideia mais ampla. Tanto que nós vamos buscar de uma forma mais simples apresentar questões do Enem, uma visão do Enem nessas próximas aulas. Para hoje, o nosso tema é cultura corporal do movimento. O que seria? Por que nós temos que estudar a cultura corporal do movimento? Nós temos a seguinte ideia. A cultura, podemos dizer que a cultura corporal do movimento é um conjunto de valores relacionado ao corpo e ao movimento em si. Nós vemos, de uma forma mais ampla, que a educação física abriu, ficou mais ampla. Não é só mais o jogar, não é só mais a ginástica, não é só mais o exercício físico. É o corpo como um todo e tudo que se abrange. Nós temos que entender que não se deve separar o corpo da mente. O corpo não é um separado de sua mente. Durante muito tempo, nós temos a seguinte ideia. O corpo é a máquina, a mente administra a máquina. E hoje nós temos que trabalhar junto de uma forma mais simples. Nós vemos da seguinte forma. O mundo que nós vemos é através dos contatos físicos, através da visão, da audição, do olfato, do tato. E todas essas ideias que nós trazemos para dentro de si também recebem nossa presença. Né? A nossa comunicação, ela é corporal. Muitas vezes uma mãe nem precisa chamar. Se ela olhar para ti, tu acaba vindo para ela. Ou, ao chegar no local, uma cumprimentação, um beijo. Isso diz muita coisa. É através do corpo que nós passamos o nosso dia a dia e em contato com o mundo. Os movimentos que nós temos servem de amplitude, servem para que nós possamos conviver com o restante do mundo. E esses movimentos representam cada cultura, cada época. Por exemplo, nós vamos voltar atrás, no período paleolítico, em que o homem tinha que se utilizar do corpo para caçar, para pescar, para guerrear entre tribos. O corpo já passa de geração em geração. E essa ideia de passar o corpo de cultura para cultura é que faz com que nós possamos estudar o homem por um todo, como um ser vivente e amplo, certo? Então, vamos ver o que essa cultura corporal do movimento abrange. Ela abrange o desporto, o lazer, a expressão corporal, o conhecimento científico e a produção das mídias. Hoje, veja comigo, pensem comigo hoje. Hoje, nosso corpo está sendo organizado pela mídia social. Nós temos que ter um padrão, nós temos que seguir regras. Nós não podemos ser gordo, nós não podemos ser baixinho demais. Sempre tem o questionamento sobre qual o corpo perfeito. O que nós devemos fazer sobre isso? Qual a forma de se ver em relação a isso? E a cultura corporal do movimento vem nos ajudar a entender o porquê que nós temos que ter nossa própria opinião. Afinal, nós temos que ter uma autoimagem, a imagem sobre nós mesmos, certo? Então, para que isso aconteça, nós temos que visualizar o que é a educação física, o que é que ela estuda realmente. Então, vamos dar uma olhada. A educação física estuda o homem em seu movimento, tanto no aspecto físico, no seu corpo, no seu dia a dia, a sua cultura, a transmissão em que essas atividades físicas ou o uso do seu corpo, ou até mesmo a ideia do psicológico. Hoje nós temos muita questão com relação à própria autoimagem. O que nós aceitamos como correto não é muitas vezes aquilo que eles cobram da gente, que a sociedade cobra da gente. Né? E a educação física estuda isso e procura, de uma forma mais ampla, trabalhar. Então, venha cá comigo. Tá? A cultura corporal do movimento. O que é que ela realmente pode abranger? Ela abrange
tudo aquilo que faz referência ao corpo nesses últimos tempos. Não só ao corpo, como a cultura, claro, a cultura que nós estamos estudando realmente, cultura do movimento. Nós temos, vamos lá, jogos e brincadeiras, que já faz parte de nossa história, os esportes, a dança, a luta, as ginásticas. Então, venha cá, vamos pensar da seguinte forma. Se cada um desses já faz parte de um período de estudo da educação física, a cultura corporal vem abranger todo o aspecto físico e todo o comportamento físico dos últimos, no caso, não dos últimos anos, mas de toda a nossa vida, em comunhão com a sociedade, certo? E para que a gente possa ter uma forma mais simples, vamos conhecer vamos ter um conhecimento mais amplo de cada um desses setores, de etapa por etapa, tá ok? Vamos lá. Jogos e brincadeiras. Poxa, jogos é bola, jogos é futebol, é voleibol. Não, vamos lá, por parte. Jogos e brincadeira. O que é que podemos ver como jogos e brincadeira? Jogos e brincadeiras são fontes de felicidade, prazeres, que se fundamentam pelo exercício da liberdade. Bem, se é feito por liberdade, deve ser uma coisa mais de prazer, mais prazerosa. Busquem comigo a ideia. Olha, se é lazer, se é prazeroso, tem regra? Tem regra. Os jogos e as brincadeiras têm regras. Só que são regras mais simples, são regras mais amplas, onde os participantes podem realmente fazer as suas variações, mudando de estado para estado, de região para região, onde todos podem adaptar os jogos e as brincadeiras e suas regras, que são flexíveis, para a sua localidade, para a sua realidade. Isso quer dizer que é uma coisa ampla, com regras assinadas, organizadas? Não. Quer dizer que os jogos têm suas regras variáveis, mudando de geração para geração, de período para período, certo? Então, para que a gente possa entender de uma forma mais simples, vamos ver esse outro slide. O esporte. O esporte, sim, nós vemos como uma forma mais maciça de atividades. Ela geralmente tem como fundamento o seguinte, de esportes ou esporte são atividades físicas ou mentais sujeitas a determinados regulamentos. Olha aí, já tem uma cor diferente, regulamento. E que geralmente visa competitividade, no caso, a competição entre os praticantes. Bem, por mais que seja prazerosa, volte comigo. Então, por mais que o esporte seja prazeroso também, ele se diferencia dos jogos da brincadeira. Por quê? Porque os jogos e brincadeiras têm regras, só que são regras flexíveis. E já os esportes têm regras definidas, poucas alterações, e geralmente se organiza de forma mais ampla, tendo suas federações, suas confederações, suas federações internacionais. Hoje, o esporte tem uma visão mais ampla. Hoje nós temos uma visão onde se coloca-se também a integração social. Nós temos a inclusão, nós temos os Jogos Paralímpicos. Mas mesmo assim, a gente vê hoje muita gente tentando usar o esporte como uma forma de subir na sociedade. Financeiramente, é claro, fora de nossa realidade. Ok? Fechamos o esporte? Então vamos lá para a próxima. As danças. O que seria a dança? É a arte de movimentar, expressar-se com o corpo, seguindo movimentos ritmados. Bem, nós temos uma ideia mais ampla do que seria isso. A dança seria uma forma de você passar cultura, correto? Então, olhem só, se nós pegarmos tudo o que nós falamos até agora, tem a ver com cultura, mas nada mais amplo do que a dança. Porque a dança, ela abrange todos os sentidos, não só corporal, mas também, não só físico, mas como mental, sentimental, atitudinal. A ideia da dança é uma ideia ampla e ela realmente abrange a ideia cultural, no caso, a ideia cultural das atividades físicas e da sua cultura corporal. Ok? Bem simples? Então, vamos passar para a próxima. Nós temos as lutas. As lutas são bem simples, pessoal.
não é briga, não é confusão. Muitas vezes a luta pode ser vista até como dança, que é no caso da capoeira. Mas nós temos aqui uma forma bem simples de caracterizar. São disputas em que os componentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrios, tenta derrubar o outro, contusões, deslocamento, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa, certo? Então, as lutas, a princípio, foram feitas para o combate, vem do período militar e vem do período que se treinava as pessoas para se defender e atacar. Mas é cultural. E nós temos hoje no Brasil vários tipos de atividades que você realmente conhece, que pouquíssimas realmente são nós fazemos variações de lutas, mas o nosso aqui mesmo, nós não temos nenhuma que seja criado como luta, a não ser a nossa capoeira, certo? Ok? Beleza, passa para frente. A ginástica, tão belo, tão simples. O bom da ginástica é que ela é bem ampla e ela pode ser vista da seguinte forma. A ginástica é um esporte que envolve práticas e séries de movimentos que requer força, flexibilidade, coordenação motora. Então, ela abrange todo o nosso corpo, todas as nossas características, certo? Ela foi desenvolvida na Grécia para ser trabalhado como forma de arte. Simples, bem simples, ok? Então, vamos ver. Volta para mim a ideia seguinte. Nós temos a cultura corporal do movimento como um trabalho amplo sobre o corpo e a sociedade, sobre o mundo em que nós vivemos e todo tipo de movimento que a gente se utiliza para se comunicar com essa realidade, certo? Então, para nós terminarmos esse período, fazer rapidamente uma visão, como eu coloco isso no dia a dia? Bem simples. No Enem nós temos uma sequência, tá ok? Vou ver aqui na seguinte questão, ó. A questão 1, ele coloca lá um texto bem grande falando sobre a sociedade, sobre a cultura e como se produz ela, tanto que isso se parece muito com a disciplina de arte, certo? E aí coloca lá embaixo, ó, o Brasil tem características culturais embasadas na miscigenação de raças e etnias, certo? E a influências, as manifestações do movimento, como por exemplo, tá beleza, aí colocou as questões lá, fez a perguntinha dele, bem parecida, fica entre a educação física e a arte, e ele deu as opções. Pô, deu várias opções, só que lá tem pegadinhas, né? Na A lá, ele coloca, a capoeira genuinamente brasileira é criada pelos escravos africanos trazidos para o país. Poxa, caramba, já de cara a gente já sabe. É uma forma de expressão? É uma forma de expressão. Ela é nossa, ela é nossa. Aí, na sequência, ele coloca as outras situações lá. Por exemplo, lá, o judô é nosso? Não é nosso. O futebol é um esporte? É um esporte. Mas ele é uma forma de cultura que pode ser ramificada, foi criada. Não, ela foi trabalhada aqui no Brasil, mas criada não. Aí, por exemplo, o Bumba Meu Boi, eles fazem uma pegadinha. É uma expressão cultural do movimento. Sim, é comum. Mas, em compensação, ele coloca lá em São Paulo e em Porto Alegre. E nós sabemos que é do Nordeste, não tem como ser do Sul, certo? E o forró, como última expressão, ela é bem simples. É uma dança brasileira que possui ritmos rurais da região. Coloca novamente lá do Sul do país. E nós sabemos que não é. Então, seria a questão a capoeira, genuinamente nossa, trazida para cá, certo? Ok, pessoal? Eu agradeço. Eu espero que a aula tenha sido rápida, enérgica e tenha sido boa. Qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição e até a próxima aula.